Feitas pelos militares no âmbito da Comissão de Transparência Eleitoral. A gente chama agora a Luciana Verdolim, direto de Brasília. Bom dia, Lu, seja bem-vinda. Quais são as principais sugestões aí aceitas pelo TSE? Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Olha, foram apresentadas 15 sugestões, 12 foram acatadas e outras 3 têm aí a garantia do Tribunal Superior Eleitoral de que serão discutidas no futuro. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, faz uma avaliação bastante positiva dessa negociação que foi feita com o Tribunal Superior Eleitoral, porque, de acordo com ele, as 3 principais reivindicações dos militares do governo federal foram quase que totalmente atendidas. A primeira é a questão do teste de integridade do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas, mediante a liberação pela biometria. Foi anunciada na semana passada. A expectativa é de que a gente tenha pelo menos 56 urnas testadas em todo o país, com a liberação da digital, da biometria do eleitor. E esse teste de integridade é para que a população tenha certeza de que os votos que foram dados na urna eletrônica serão efetivamente os votos computados ao final do processo eleitoral. E é esse teste que vai ser feito em 18 estados brasileiros e aqui no Distrito Federal. Um outro ponto muito criticado e até foi levantado pelos militares que era preciso levar em consideração é um teste público de segurança nas urnas eletrônicas que foram compradas a partir de 2020. Recentemente também, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou que esse teste está sendo feito por uma grande universidade do país e a expectativa é de que a conclusão seja anunciada antes mesmo das eleições. E o Ministério da Defesa pede também que o Tribunal Superior Eleitoral torne efetiva a participação das entidades fiscalizadoras em todas as fases da preparação das eleições que acontecerão no próximo dia 2 de outubro. Do Tribunal Superior Eleitoral, ele justifica, inclusive, que aumentou o tempo necessário para as entidades fazerem a checagem do chamado código-fonte das urnas eletrônicas. Esse processo estava aberto para as entidades fiscalizadoras por 6 meses. Agora, em 2022, o prazo foram 12 meses. Começou no ano passado exatamente para garantir a transparência, a segurança do processo eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral também lembra, Cláudia, que esse ano a gente vai ter um número recorde de observadores internacionais. São mais de 80 países que vão mandar representantes aqui ao Brasil para acompanhar todo o nosso processo eleitoral e conhecer também um pouco do nosso trabalho das urnas eletrônicas. E o Tribunal Superior Eleitoral sempre lembra com muito orgulho que a gente conhece o resultado poucas horas depois do fechamento das urnas. Esse ano também tem uma novidade, vai valer o horário aqui de Brasília para que as pessoas votem em todo o país, por isso a expectativa é de que um resultado seja conhecido até mais rapidamente do que nos anos anteriores. Bom, muito obrigada então, Lu, pelas suas informações, bom trabalho para você aí em Brasília. E a gente chama o nosso comentarista Marcelo. Marcelo, com essas sugestões aí sendo aceitas pelo TSE, os ânimos devem se acalmar agora em relação à apuração dos votos, não? Eu espero que sim, né? Rapidez no resultado é bom, né? Mas transparência é ainda melhor. Às vezes a pressa pode ser inimiga da perfeição, né? Esse discurso que eu ouvi, por exemplo, do atual presidente do TSE, de que o Brasil é o único país do mundo em que os resultados da eleição são divulgados no mesmo dia, não é? Isso, na verdade, levanta algumas preocupações, né? Por que o Brasil é o único país do mundo que apresenta os resultados das eleições no mesmo dia? Será que os outros países não têm tecnologia suficiente, né, para ter um sistema de votação que permita o resultado no mesmo dia? Que apresenta os resultados das eleições no mesmo dia. Será que os outros países não têm tecnologia suficiente, né, para ter um sistema de votação que permita o resultado no mesmo dia? Ou tem tecnologia, mas consideram que esse sistema brasileiro de urna eletrônica pode não ser seguro ou transparente ou suficiente, né? Já que os atos públicos devem ser regidos pela transparência, né?
Eu tenho uma preocupação, eu sempre me lembro, eu fui promotor eleitoral em Nova Iguaçu, que é uma grande cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, nas eleições municipais de 1988. Tá? Era voto de papel. Tá? E nós tivemos uma eleição, uma apuração bastante tumultuada, com impugnações vindas de diversos partidos, eram muitos partidos naquela época, de tal maneira que o resultado final não foi aceito, foi contestado, e aí nós fizemos a recontagem dos votos, não é? O que hoje seria impossível, né? Porque não há como. Você tem o resultado da urna eletrônica e você não tem um controle no papel. O Congresso não aprovou, né? Estranhamente, ministros do Supremo fizeram lobby, agiram como políticos e foram ao Congresso pedir para que os congressistas votassem contra esse sistema, né? Então eu fico me perguntando como é que seria hoje se houvesse uma impugnação, não a totalização, né, mas ao resultado de cada sessão, de cada urna, né? O sujeito dissesse assim, olha, eu sou candidato aqui e eu sou eleitor aqui nessa sessão, né, e eu tive 0 votos, né? Quer dizer, nem eu votei em mim mesmo. Está estranho isso, eu gostaria que isso fosse recontado. Não existe maneira de se fazer isso no sistema atual, infelizmente. Mas, ultrapassada essa questão, em todos os outros aspectos, fico feliz que tenham sido acatadas as sugestões feitas pelo Ministério da Defesa, porque dentro do possível, quanto mais transparência, melhor. Transparência é mais importante do que rapidez.